Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um dia de evento aqui do Open Talks. Hoje é o último dia, então seja bem-vindo para mais esse dia aqui com a gente. Hoje nós temos aqui a Hobbs, né, Roberta Silva, mais conhecida como Hobbs. Ela é consultora de sucesso do cliente, top 100 estrategistas de CS no mundo. E hoje ela veio aqui para falar um pouquinho sobre segmentação de carteira. Antes de mais nada, eu vou pedir para o Jean colocar aqui no cantinho, no nosso chat, o link para o nosso grupo do WhatsApp, para vocês poderem continuar esse assunto aqui lá no nosso grupo também. Então, se surgir qualquer outra dúvida que depois estiver processando ali na cabeça depois do evento, aí chama a Hobbs ali, já pergunta, ela já consegue dar uma forcinha também. Se não só a Hobbs, né, mas a gente tem lá os speakers de todos os outros dias da semana, então todo mundo pode contribuir, ou até mesmo os participantes aqui com a gente pode contribuir para esse bate-papo lá no grupo, tá? Lembrando que todos os eventos foram gravados, nós iremos subir no YouTube na próxima semana e iremos divulgar todos eles lá no grupo. Então, fiquem ligados lá também, tá, pessoal? Se você perdeu algum dia dessa semana, lá vocês vão poder revisar esse conteúdo de primeira aí com esse pessoal violento. Então, Hobbs, conta pra gente um pouquinho aí da segmentação de carteira, como que a gente pode fazer isso, quem nunca fez, como que começa, pesquisa por onde, quais os termos. Boa, vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar. Eu estou sempre muito envolvida com o Lopen e Fresh e toda a comunidade aí do CS. Obrigada pelo convite. Gosto muito desse assunto, Maísa, porque eu até fiz o post agora há pouco chamando a galera para vir. E eu falei, as pessoas elas se surpreendem quando eu explico que segmentação não é só o jeito que você separa ali para fazer o seu atendimento. Isso é puramente a estratégia da empresa, porque ganha um corpo ali de acordo com o seu objetivo. Então, se você está aí atendendo só quem grita mais no seu suporte, sem fazer nenhum tipo de contato com a sua base de implantação, de ongoing ou de engajamento e por aí vai. Ou se você está atendendo só quem te paga mais, né? Normalmente, e aqui é uma crítica aberta mesmo, tá? Normalmente as empresas começam uma segmentação por quanto a empresa paga, por quanto o cliente paga, né? Pelo ticket. E tudo bem, a gente tem que pagar conta no final do mês, tem que valer a pena esse ticket. Só que imagina você, Maísa, que você tem lá os seus clientes VIP Diamond, sei lá das quantas, os Black, os super importantes. Eles já te pagam muito dinheiros. Muitos dinheiros eles te pagam. Eles têm todo o teu plano, tá tudo completo, tem tudo, eles são VIPs. E eles querem um atendimento VIP? Ok. Só que aí você dedica todo o seu esforço, toda a sua força de atendimento, toda a sua capacidade de atendimento para eles. Quando que aquele cara que está no Basic vai querer ir para o teu VIP? Se ele não tem incentivo suficiente, atendimento suficiente, engajamento suficiente, porque toda a tua força de operação e atendimento já está onde está todo o seu dinheiro. Tudo bem, a gente precisa manter esse dinheiro dentro de casa, tem que dar atenção ali para essa galera, só que eu também preciso motivar os outros. Eu tenho que fazer eles quererem ser VIPs também. E aqui eu Exatamente. falo não só dessa ideia de CS, porque a gente traz muito já na onda do CS, do segmentar, para fazer ligação trimestral de sucesso, reunião mensal de sucesso. A gente pode trazer isso para qualquer tipo de atendimento, mesmo numa empresa que não tem CS. Naquelas empresas tradicionais, talvez, que tem gestão de relacionamento com o cliente, que liga lá só para saber se o cachorro tá bem, sabe? Sim. Nada contra, gente. Eu sei que vocês estão mudando, eu sei que o mindset chegou agora. Eu tô aqui para ajudar vocês. Fiquem calmos. Mas, mas a gente sabe que tem uma série de empresas ainda que tem essa função de alguém que está lá só para fazer o relacionamento real, né? Sem a função de sucesso por trás. É puramente tomar um cafezinho, ir lá visitar e tudo mais. Então a gente sabe que empresas ainda fazem isso. Imagina se você segmentar o tal do cafezinho com aquele cliente que tem potencial de compra e não só com aquele que já te paga tudo. Ou se você for lá tomar o cafezinho com o cara que está na cidade em que você quer expandir.
Já imaginou? Já Já, veio já uma faz, ponte ali para um negócio faz escalar uma mais ainda, ponte. né? Porque aí tem a ver com a sua estratégia, não só com uma ação pontual, não é uma coisa isolada. E isso a gente está começando a levar muito para a prática agora. O atendimento, o CS, o suporte, eles são intimamente ligados com a estratégia da empresa como um todo. Porque se você quer expandir para o Nordeste, você vai dar atenção para um grupo que está lá no Nordeste, para ele virar o teu case, para ele se diferenciar e você poder usar isso como força de venda na região em que você quer entrar. Se você está lá Aham. trabalhando um produto novo, dá força para quem usa nesse produto. Pega o case, divulga, a questão de advocacy e tudo mais. Então, toda essa estratégia de como que eu divido os meus clientes para poder dar atenção para todos os meus clientes tem a ver com a estratégia da empresa, né, nessa questão macro do que ela quer, se ela quer expandir, se ela quer expandir regionalmente falando, se ela quer expandir ticket dentro da base, se ela quer expandir ticket fora da base, se ela não tem mais produto para comercializar para a base, por exemplo. O foco dela é expandir fora, através de refer marketing ou de advocacy, que é o marketing de indicação e depoimentos, né? Então, se a sua estratégia é vou expandir fora, você dá um tipo de atenção para sua base, segmenta um tipo de cliente ali para ser o seu número um, digamos assim. Então, não necessariamente o seu número um é quem te paga mais. E sim você É, ter pesos, né, diferentes. então, eu posso entender que eu segmento a minha base conforme a minha estratégia do momento, Hobbs? No sentido assim, É isso. eu quero hoje atacar o Nordeste, né? Igual o exemplo que você deu. Então, eu vou pegar um case de lá do Nordeste para eu poder mostrar para o pessoal de Nordeste que a gente também, estando aqui no Sul, por exemplo, conseguimos atender e suportar aquele cliente que está lá no Nordeste também. Seria basicamente isso? Exatamente isso. A nossa segmentação, ela não precisa, e ela não é fixa, ela vai alterando conforme os nossos objetivos. Então, quando a gente fala lá daquela classificação universal de low touch, middle touch e high touch, que é o baixo contato humano, o médio contato humano e alto contato humano, a gente pode já entender que existem critérios para segmentação e aí existe a camada que esse cliente vai entrar. Então, eu apliquei ali os meus critérios que podem ser a região em que o cliente está, o ticket que ele paga e a capacidade de expansão. Beleza, então eu vou dar uma nota, digamos assim, um peso para minha carteira de clientes. E aí eu vou pegar esse grupo e eu vou classificar ele como high touch. O que é um high touch dentro da minha empresa? A galera generalizou muito porque leu em algum lugar que high touch é uma vez por mês, que middle touch é uma vez a cada 2 meses e que low touch é a cada 3 meses. Ok, isso serve para alguém, que pode não ser você. Então não se apeguem muito nessa coisa do case que vocês leram, do livro, da coisa, porque vocês precisam testar o que é high touch, o que é um alto contato humano na sua empresa, para o seu cliente. Imagina que seu cliente tem outros 10 fornecedores. Se todos os fornecedores quiserem falar com ele uma vez por mês, ele vai ter tempo para fazer isso? Ele quer fazer isso? A gente aqui, né? Eu como empresa, eu quero receber contato de 10 fornecedores? Gente, eu tenho que Então, trabalhar para de me ligar. Então, o que é high touch para o seu cliente, para a sua camada de atendimento? E aí, quando você joga isso para um calendário, para uma régua temporal, você vai conseguir dimensionar a carga horária da pessoa responsável por aquela carteira. Então, sempre me perguntam, Robs, como é que eu divido a minha carteira de trabalho? Eu tenho CSMs e eu quero dividir em carteiras. Como que eu vou dividir isso? Primeiramente, a tua estratégia. E aqui as pessoas também ficam super, não tinha pensado nisso. Porque você pode diferenciar por tamanho de empresa. Tipo, eu tenho um CS que é júnior e um CS que é um CSM que é júnior e um CSM que é sênior. O júnior, ele vai levar mais tempo para fazer a mesma coisa que um sênior faz em menor tempo, né? Questão de aprendizado e tudo mais. Não falo nem da capacidade de execução, falo de aprendizado mesmo. Então, eu sei que a capacidade natural de atendimento de um e do outro já vai ser diferente.
Então, se a minha estratégia é segmentar por segmento do mercado, tipo, esse cliente é farmacêutico, esse cliente é indústria, esse cliente é saúde, esse cliente é delivery, sei lá. Segmenta o seu cliente pelo tipo de serviço que ele usa. Por exemplo, esse aqui usa funcionalidade X, esse aqui usa funcionalidade Y. Por quê? O seu CSM, ele tem que dar aquela segurança de que ele domina o seu produto e também o segmento que o cliente está. Para essa relação funcionar, tem que dominar as duas coisas, né? Tem que dar o exemplo. Então, imagina o seu CSM tendo que dominar. Vamos imaginar aqui o CSM do GoToWebinar. Como é que ele vai dominar o segmento de todo mundo que vem aqui fazer um evento? Não tem como, é impossível. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atender uma camada. Eu posso pegar uma região para ele atender, que ele consegue dar um atendimento diferenciado pela cultura da região em que ele está, ou eu posso dar uma funcionalidade para ele atender e ele se especializa naquela funcionalidade e atende ela muito bem, ou eu posso dar o ticket para ele e aí ele vai ter que se virar com tudo. Tanto com a cultura quanto com o saber usar. E o que a gente faz normalmente é dar o ticket. Tem 1 milhão na sua carteira, cuida desse 1 milhão. E aí o cara tem que ser bom em tudo. Que é mais simples, né, para a empresa que quer dar o pontapé inicial, é mais simples selecionar por MRR ali, né, por ticket, do que para categorizar a base, colocar qual que é o nicho, qual que é a região, qual que é o estado, enfim, muito mais simples já pegar o Porque valor. não tem esse dado organizado, né? Então, tem que ter dados para poder trabalhar a segmentação, gente. A segmentação de carteira, ela parte de dados e de estratégia. Se você ainda não tem esses dados organizados, calma, você não precisa sair correndo agora procurar um software ainda. Você precisa primeiro entender o que você vai fazer. Então, pega um planilhão. Google Sheets está aí para a gente fazer tudo de grátis. Pega lá o seu planilhão, joga lá uma parte da sua base, a sua base inteira, se você tiver menos clientes, assim, menos de 5 mil, roda bem na planilha, tá, gente? 5 mil, mais de 5 mil linhas começa a travar. Então, até 5 mil dá, no planilhão, gente, dá sim. Joga lá nome do cliente, cidade que ele tá, estado que ele tá, produto que ele comprou, qual que é o ticket dele, em que fase da jornada de uso do seu produto ele tá. Porque vamos lá voltar de novo para a ideia da segmentação da carteira. Vamos colocar o CSM aqui no fogo. Para você que está de fora, CSM é o Customer Success Manager. Ele é o responsável pela gestão de uma carteira de clientes. Isso é muito comum dentro do CS. Então, ele tem lá 100 clientes para cuidar. Se esses 100 clientes são usuários do mesmo produto, tá mais fácil para o CSM fazer a gestão ali no dia a dia. Ele precisa ser bom naquele produto. Se esses 100 clientes são da mesma região, mas usam produtos diferentes, ele vai ter ali um atendimento com um aspecto cultural envolvido muito forte. Beleza, ele vai ter que se virar um pouquinho mais ali no produto, vai ter que conhecer mais. Se for um RP, ele tá lascado. Né? 30 funcionalidades diferentes. Mas vai ter ali o aspecto cultural envolvido. Qual que é a estratégia da empresa? O que é um macro? O que determina isso aqui? O que é mais importante agora? Eu fazer essa relação cultural com o meu cliente funcionar, ou eu fazer ele, de fato, entender as funcionalidades e benefícios da ferramenta e passar do onboarding, entrar no ongoing, entrar na adoção, ter uma adaptação ali de produto. Tem a ver com a minha estratégia. Então, como eu estou segmentando lá na ponta a minha carteira de atendimento do CSM, foi decidido lá atrás quando eu fiz o meu plano estratégico financeiro. E a gente não percebeu isso. Então, tudo que eu vou jogando para frente vai mexendo na minha estratégia. E o CSM, quando a gente fala dessa galera júnior, né? Porque, vamos ser sinceros, não tem mais tanto profissional assim no mercado. A gente está tendo que treinar já na operação, porque está precisando muito de CSM, está precisando muito de implantador, e a galera está se preparando enquanto está trabalhando. Né? Não tem faculdade para isso, não teve tempo suficiente para formar muito profissional ainda, porque é algo recente. Então, a gente está aí formando no dia a dia.
se tornou o novo normal agora, né? Ter profissionais na área de CSM e onboarding também, né? Com certeza. E isso, de novo, né? Estratégia da empresa de querer dar o foco no atendimento, porque é isso que vem diferenciando os negócios. Então, ela consegue vender mais, ela consegue trabalhar o posicionamento da empresa, ela consegue diminuir o cancelamento, enfim, depende de novo lá, estratégia macro, o que, que a empresa quer. Ah, a gente quer tudo. A gente quer retenção, a gente quer vender mais e a gente quer posicionar a empresa. Beleza, você vai precisar de 3 times? Você E acha isso a gente importante? não quer. Oh, perdão. Só Pode ia falar. perguntar se você acha importante ter OKRs definidas para esse cenário. Com certeza, com certeza. Eu, particularmente, sou apaixonada por OKR. É a metodologia que eu recomendo dentro da consultoria quando eu estou nas empresas, mas existem outras que podem ser usadas. É a primeira que eu conheci, chamava Rocks. Nem sei se é uma metodologia muito conhecida, mas foi na primeira startup que eu trabalhei lá em 2016, que a gente tinha 3 macro-objetivos e a empresa inteira trabalhava em cima daquilo, muito similar ao OKR, mas era um pouquinho diferente. Mas o OKR é a minha paixão, assim, tipo, as pessoas elas precisam entender no que elas interferem. E assim você não trabalha só a questão da entrega, do que depende dela, mas a questão do pertencimento ao processo. E isso modifica a cultura da empresa. Se eu tenho pessoas que entendem o que estão fazendo, por que estão fazendo, o que dependem delas, e se elas não fazem, qual é o impacto que gera, eu tenho pessoas engajadas ou pessoas que não fazem parte desse time. Ponto, pula. Uhum. Então a E o cultura da próprio empresa também processo, fortalece. né? O próprio processo elimina a pessoa, né? Porque se não se Exato. encaixou ali com o que a empresa está propondo, não faz sentido para ela permanecer ali, né? Exatamente, ela sabe, por exemplo, trazendo de novo para a área de carteira ali de CSM, né? Vamos pensar que a gente tem uma base de 1.000 clientes e os nossos OKRs lá, uma das coisas que a gente tem que entregar é cobertura de base. Eu tenho que ter falado com todos os meus clientes dentro do quarter. Pô, como é que eu vou distribuir 1.000 clientes em 3 meses com 5 operadores? Cara, eu vou fazer a lista de atividades do mês, de cada um dos meses, de cada uma das semanas, o que eles têm que me entregar de reporte toda sexta-feira. Quem não está entregando na primeira semana vai ter que correr atrás na segunda semana. Quem não entregou no primeiro mês vai ter que correr atrás no segundo mês. E aí vai ficando muito claro para cada pessoa, não só para cada área, mas o que está na mão dela. E aí, essa Uhum. segmentação de carteira pode ajudar muito no impacto geral ali da meta do todo, né? Não só da empresa ou só da pessoa, da área, enfim, do todo mesmo. Esse Entendi. ponto de Legal. trazer OKR, para mim, é fundamental, fundamental. Uhum. Qualquer outra técnica de propagação de meta, de resultado e tudo mais, mas particularmente o OKR, eu acho que ela combina muito com o que a gente vem trabalhando dentro da área do CS em si, que é trazer essa cultura customer-centric, fazer com que a empresa como um todo pense no cliente. E uma vez que a gente consegue fomentar os rituais, que na verdade é o que o OKR faz muito bem, né? Ele fomenta os rituais de entrega. Porque a gente ali no dia a dia tá vendo o quê? Vendas batendo sininho, né? É isso que a gente Uhum. vê. Ninguém tá vendo financeiro comemorar retenção, ninguém tá vendo dev zerar bug, ninguém tá vendo marketing bater lead, ninguém tá vendo. E aí, se a gente tem lá o OKR compartilhado, todo mundo tá vendo isso. Então, eu acho que Uhum. contribui muito para o fortalecimento dos elementos culturais da empresa. E aí, quando a gente joga isso dentro de uma operação que está saudável, com pessoas que sabem por que estão ali, o que estão fazendo, seu papel, sua responsabilidade e tudo mais, isso flui muito melhor dentro de um processo. A operação tem mais disciplina e cada um sabe exatamente o que tem que entregar. Então, esse ponto, para mim, fundamental. Mas, Legal. voltando para a nossa carteira, que a gente foi longe agora na cultura É, e voltou. Esse assunto me persegue, gente. Eu juro, eu tento não falar de cultura, mas eu não consigo. é que E uma vocês viram coisa que não fui a eu, foi a Maíra. outra. Não fui eu. É, pessoal, para quem está assistindo a gente aqui, o OKR é Objective Key Result. Nada mais é que objetivos que a empresa traça e resultados chaves que são seguidos ali para alcançar esse objetivo pai ali, que a empresa, que o
começa lá de cima, definindo lá, o dono da empresa definindo qual que é o objetivo, e aí como Uhum. que os coordenadores e gestores fazem para chegar naquilo, né? Então, isso vai indo em modelo cascata até chegar no cara que está ali no processual não, no operacional mesmo, né? Então, Perfeito. só para dar um contexto aí. É isso, já dá um Google aí. Vou contar um segredo para vocês. Tem uns cursos de graça na internet. Epa, epa, eu Dá já me um Google aí interessei. de OKR que eu tô sabendo que tem uns cursos de graça. Não vou fazer propaganda para a empresa, mas a empresa que aparecer curso de graça é boa. Não me pagaram nada para isso, eu juro. Eu acho que essa empresa nem sabe que eu existo, mas eles são muito Olha, bons. vamos fazer um Enfim, barulho então, falar que foi a Hobbs que indicou. mas voltando aí para nossa carteira, para nossa segmentação, né? Então a gente falou a importância de ter dados para poder trabalhar. Se você não tem dados, não tem como segmentar. Ter um critério de segmentação, dar peso para o que é mais importante dentro da sua estratégia, entender o que é um low, um high ou middle touch para você, e entender se você tem ferramentas nesse momento para te ajudar a fazer o tech touch. O tech touch dentro da segmentação, ele é muito essencial, assim, porque você vai chegar o momento da sua carreira que você vai olhar para a base e vai sentir vontade de chorar. Porque você é um só e tem 1000 clientes para atender. Então, a ferramenta certa é muito boa. Gente, eu passei por isso, tá? Minha primeira empresa lá, em 2016, eu tinha 1.200 clientes para atender, tá? 1.200. Uou. Então, eu sei como é estar no operacional. Hoje eu estou no operacional um pouquinho diferente, né? Dentro da consultoria, mas essa vivência me persegue. Então, eu ainda tenho calafrios quando eu penso nisso. Falar com 1.200 clientes, falar com 1.200 clientes, não tem como. E até para algumas empresas, não faz sentido. Tudo que eu fui falando, eu imagino que a galera está se perguntando aí que encaixou muito mais para o B2B do que para o B2C. Imagina o Spotify ligando para todo mundo para saber como é que a gente está. Não dá, né, gente? Não dá. Sem Então, chance. quando a gente traz isso para o B2C, não faz sentido essa cobertura de carteira, ligar para saber como é que tá a reunião de sucesso, o que está acontecendo. Isso faz muito mais sentido no B2B do que no B2C. Então, Robs, eu sou o B2C, como é que eu vou segmentar a minha carteira? Assim como o Spotify, Netflix falam com a gente o tempo inteiro, a gente pode fazer isso com a nossa base também. Né? Saiu uma coisa nova da Netflix, a gente recebe um e-mail, recebe um pop-up no aplicativo, recebe um SMS, recebe alguma comunicação ali. Eles estão falando com a gente. E essa segmentação está baseada no nosso comportamento de uso. Então, quando vem lá uma notificação de filme novo para você, está escrito lá 70%, 80%, 90% compatível com o seu perfil. Então, ele sabe que ele está te notificando da coisa certa. Spotify, faz uma playlist nova para você toda segunda-feira. Baseado nos seus dados, no que você deixou lá quando você estava ouvindo outras músicas. Ele entendeu o seu gosto, o seu comportamento, fez uma playlist e te manda na segunda-feira. Isso é tudo automatizado, gente. Seria humanamente impossível fazer na mão. Então, você, em algum momento, vai precisar de ferramentas para te ajudar a trabalhar a segmentação da sua base. Então, se você já chegou nesse momento de tenho muitos clientes e não estou fazendo nada com os meus dados, você está atrasado. Então, pega lá o seu banco de dados, entende como que você vai extrair a informação de lá, o que é informação importante, qual que é a sua estratégia e o que você espera dessa ação. Toda segmentação, ela tem um objetivo, então ela tem que ter um resultado. Se eu estou segmentando por ticket, beleza, eu estou, sei lá, tentando manter esse ticket, a minha métrica aqui é a retenção, é o churn, é isso que eu estou calculando para ver se eu estou atingindo ou não? Ah, minha métrica é o NPS regional. Estou separando aqui por regionalidade, estou medindo se está dando certo pelo NPS regional. Ah, eu separei por produto. Estou vendo se está funcionando pelo NPS, pela C7 e pela CIS regional. Tudo isso que eu falei, se você não entendeu nada, esse monte de letrinhas, são tipos de pesquisa. Pesquisas que a gente aplica na base de clientes.
Então, você vai ter que encontrar uma métrica para te mostrar se a segmentação que você está usando está funcionando ou não. Porque daí você comprova a sua estratégia lá de cima, né? Que veio da diretoria, talvez. Veio lá uma regra, ou a gente quer faturar 2 milhões o ano que vem. O que a gente vai fazer para faturar 2 milhões o ano que vem? Ah, vamos vender mais dentro da base. Ah, vamos trabalhar a atratividade, vamos segurar quem está aqui, vamos fazer retenção. Então, vai ter um objetivo. E aí, com base nesse objetivo, você tem que ter uma métrica, um KPI ali, para entender se no dia a dia a gente está conseguindo alcançar. O próprio OKR já também ajuda a gente a fazer isso. Mas para você que ainda não tem o OKR, só pensa numa métrica, num dado. O que você vai acompanhar para saber se isso está funcionando? E aí é muito mão na massa, né, Maísa? É muito mão na massa, seja do próprio CSM, seja do gerente de relacionamento que vai pegar o carro e lá tomar um cafezinho com o cliente, ou também dentro do nosso suporte. A gente tem até falado muito pouco sobre suporte, né? A gente tem focado tanto nessa coisa da área de CS, da evolução do mercado e tudo mais. Mas se a gente for pensar lá no tipo de atendimento que a gente sempre vai ter que ter, o CS não substitui o suporte e eles não são a mesma coisa. O suporte ele é reativo, sempre reativo, né? Então ele só atua quando alguma coisa já aconteceu. Se você separa essas coisas que já aconteceram. Então, tem algumas empresas aí, principalmente de tecnologia, que tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. Por quê? Porque eles precisam segmentar por tipo de problema, para mandar para o profissional certo atender aquele ticket. Porque pode ser uma dúvida, que daí, ok, o operador suporte faz, mas pode ser um bug, e aí tem que ir para a área de produto de desenvolvimento. Então, quando você segmenta também dentro do seu suporte, você vai ter muito mais resultado e prática mesmo, né? No dia a dia ali, a praticidade do tratamento dos chamados. E aí, talvez você pare de atender só quem grita mais. E você faça uma matriz Gucci. Eu amo matriz Gucci. Gravidade, urgência, tendência. Para de atender só quem grita. Quem não está gritando já morreu. Então tem que ficar muito atento a essa galera que não tá gritando, que não tá reclamando, que nada tá acontecendo. Porque alguma coisa aconteceu com eles. Né? Uma vez, a gente tem clientes que vão uma vez no suporte, aí reclamam. Aí vai outra vez no suporte. Aí tá sendo atendido ali, só que tá demorando. Aí ele vai no CSM. Aí o CSM tá ali, tá ajudando, tá tratando, mas aí ele vai no diretor. E daí, ele grita para 5 pessoas. Quem atender ele primeiro, beleza, é isso que eu queria. Zero processo, zero respeito hierárquico dentro das áreas e processos. O cliente vai dar um jeito de pular etapas. Então, se você continua atendendo só quem grita mais, você tá passando pano para quem grita mais, entendeu? E deixando de atender quem tá lá na fila, bonitinho, esperando, 4 horas de espera no telefone para entrar no seu suporte. Então, uma matriz Gucci, gravidade, urgência, tendência, pode ajudar muito também em segmentação de suporte. Então, segmentação não é coisa de CS, segmentação é coisa de atendimentos em geral e também estratégia de venda, serve para várias coisas. Aqui a gente trouxe mais essa abordagem de carteira para contextualizar aqui e fazer o fechamento aí, o mix de tudo que foi falado aqui no Talks. O suporte ele também entrega sucesso, né, Robs? Se a gente tá vendendo, sei lá, eu faço a minha primeira resposta dentro de 1 hora. E se a resposta acontecer dentro de 1 hora, opa, o cara já vai falar, olha, eles estão interessados em resolver meu problema. Então, eles já estão vendo o meu problema, né? E quando eu falo primeira resposta, não é aquela resposta automática que alguns helpdesk, né, permite você configurar. É mais Sim. aquela de, olha, já entendi seu problema, já estou tratando aqui e eu preciso de mais tantos dias para te dar um retorno mais preciso, né? Então, isso já é uma entrega de sucesso, né? Exatamente, exatamente. E esse ponto de o suporte também entrega sucesso, na verdade, todas as áreas entregam sucesso. O que a gente não entendeu é o nosso pertencimento, nosso papel nisso.
Né? Se não tiver financeiro, não tem sucesso de boleto, não tem sucesso de cobrança, não tem sucesso de fatura. Se não tiver marketing, não tem sucesso de lead, não tem sucesso de conteúdo, né? Então, todo mundo entrega alguma coisa para o cliente. A gente só precisa entender o nosso papel ali no meio. Não é porque você não fala com o cliente que você não é responsável pelo sucesso dele. Aquela parte que você Exatamente. executa compõe o todo, que o que entrega o resultado é o todo. É verdade. Esse é o ponto, né? Hobbs, a, a segmentação de clientes e de carteira, ela é a mesma coisa? Depende de quem está falando. Se for CS, é a segmentação de carteira, então. É porque a gente usa muito ainda. Não é que a gente usa, é que segmentação, na verdade, ela é o segmento, ponto, né? E aí a gente foi variando várias coisas. Mas metodologicamente falando, academicamente falando, a segmentação ela vem dessa ideia de mercado, segmentar o mercado de atuação, fazer plano de negócio, entender se é nesse ponto que você vai colocar, entender persona, fazer SWOT, enfim, veio lá da administração analisar o segmento que a empresa vai atuar. Foi daí que veio. E aí a gente tem os aspectos geográficos, demográficos, psicológicos, psicográficos e tem mais algum que eu sempre esqueço. Mas então isso vem lá, academicamente falando, da área de administração, de criação de empresa, quando você vai estudar o plano de negócio. E partes de profissionais aí vêm usando muito isso para falar de segmentação de quem já está dentro de casa. E aí a gente incumbe muito mais o CS, talvez disso, isso tenha se proliferado talvez muito mais com o fortalecimento do CS no mercado brasileiro. Falo do mercado brasileiro porque a gente fortaleceu muito nos últimos anos, né? Para você que está chegando aqui agora, CS existe desde 1996, tá? Então, Bastante tempo, né? hobbies também é cultura, então o CS existe desde 1996. A primeira vez, né? O primeiro registro, talvez exista antes, não sabemos, mas o primeiro registro que foi encontrado aí em uma empresa foi numa empresa que chama Vantive, que é um CRM, e foi uma mulher que criou. Obrigada. Olha só. E, ela Então criou não é na justamente. Salesforce igual Não foi comentam. na Salesforce, galera. Profissionais desta empresa foram para a Salesforce depois, em 1999. E aí foi quando, muito pela migração, né, de funcionário, um tá aqui, depois vai para lá, vai para lá, vai para lá. Dizem que foi assim que se proliferou o CS. Porém, não tenho validação dessa informação, dizem que foi. Agora, da questão de ter lá a primeira área chamada Customer Success, foi em 1996, criada por uma mulher lá. Eu não lembro o nome dela todo, é alguma coisa Martinez. E acho que é Martinez, não me fugiu aqui agora. Mas dá um Google aí que vocês acham que era um CRM. E lá estava acontecendo muito cancelamento, muito churn, que daí veio a ideia do churn. E aí eles começaram a estudar por que os clientes cancelavam. E foi a primeira vez que se tem registro em que foi feita a reversa da história. Tipo, o cliente cancelou por um bug. Então vamos estudar esse bug aqui e corrigir para ninguém mais cancelar por causa disso. Então, dizem que foi assim que nasceu a primeira área de CS, para reverter cancelamento, corrigindo os problemas que causavam o cancelamento. Então, essa ideia de que CS serve muito para tecnologia, para SaaS, que está relacionada à retenção e tudo mais, foi muito por causa dessa fonte aí da onde ele veio. Mas CS é para todo mundo, CS é para todo tamanho de negócio, para toda empresa, para todo mercado, todo segmento, e não tem nada a ver só com tecnologia, pode estar na indústria, pode estar em serviço, em produto. O CS é coisa de quem tem cliente. Dá para fazer até na padaria, gente. Eu juro que dá. Ai, assim, você comentou que houve um bug ali, né? E daí, porque cancelava por causa. Ah, foi por causa do bug que começou o cancelamento. E daí eles corrigiram para que outros clientes não viessem cancelar pelo mesmo motivo, né? Uhum. E então, isso
remete à importância do CS ter a comunicação direta com o time de produto, né? Porque o Com time de certeza. produto, ele vai ter que ter uma área específica para escutar o que o cliente dele está dizendo lá na ponta, para então ele continuar inovando, buscando tendências, falando, buscando com base no que os clientes trazem para ele, né? De, de, Com de certeza. necessidade, enfim, até para direcionar a pesquisa, né? Para melhorar o produto. Sem dúvida, e não só com o produto, né? Porque o CS, eu falo muito que ele é a colinha ali entre todos os departamentos. É Porque verdade. quando a gente não tem uma área de CS, a gente trabalha em silos, né? A gente construiu departamentos maravilhosos. Nossos departamentos funcionam muito bem, sozinhos, porque eles desenharam um processo para eles. Então, uma vez que o CS entra, ele começa a unificar essas informações, a fazer a ponte entre uma área e outra, porque o financeiro precisa estar atento ao que o marketing está fazendo, ao que venda está fazendo, ao que está gerando de suporte lá na ponta, porque todas as informações são interconectadas. Todo mundo deveria ter todas as informações para poder operacionalizar os seus processos. Mas Aham. principalmente ali a conexão entre produto e serviço, ou desenvolvimento e CS, é um espelho, é onde vem a fonte do feedback, né? Só que a gente precisa aprender a lidar com o feedback e fazer isso de uma forma construtiva, né? Sempre em prol da melhoria do produto, em prol da satisfação do cliente, do sucesso do cliente, tudo mais. Só que aí a gente volta para os nossos aspectos culturais, o quanto a gente gosta de uma briga, o quanto a gente gosta de um mimimi, o quanto a gente gosta de causar nos grupos de WhatsApp sem o líder. Porque você fala, meu, você viu lá que o cara falou, o cara do CS veio aqui falar que o produto não funciona? Ah, ele vai abrir um ticket para mim? Eu não vou responder, não vou. É assim que começa a Leva para o quebrar os pessoal, né? processos. E o Leva feedback, totalmente para o pessoal. o feedback E não pode ser principalmente, levado para o pessoal, né? e principalmente porque a gente também não aprendeu a fazer feedback estruturado, não é uma coisa que faz parte da nossa cultura, então a gente tem que aprender a fazer feedback estruturado e construtivo. Mesmo que ele seja negativo, ele tem que ser construtivo. Então, isso a gente não aprendeu a fazer naturalmente. É muito difícil, é dentro da nossa cultura, e eu falo cultura latina, fazer um feedback construtivo, mesmo que negativo. E feedback positivo passa longe da gente, né? A gente também não Ah, faz nem um pouco de feedback positivo. Naquele dia que você para elogiar alguém, a pessoa fica até desconfiada. ih, Depois ela vai vir me pedir alguma coisa, quer ver? E a gente faz isso dentro da empresa. Por quê? Porque somos humanos. Então, a gente vai ter comportamento humano mesmo dentro de quatro paredes de um escritório. A gente vai fazer picuinha por pouca coisa. Olha lá, o cara mandou lá o resultado do NPS. Pô, nosso NPS está -4. E aí a culpa é do CS. Eu não fiz nada, a culpa não é minha. Aí fica lá remoendo, falando, ah, não vou atender também, não quero. leva Então, para o pessoal. tem muitos aspectos combinados aí entre a cultura da empresa, essa questão do feedback que para a gente, né, nossa cultura é um pouco difícil ainda, a gente tem que trabalhar, e a conexão dos processos em si. Porque a gente desenhou o quê? Quando acabar a venda, vai começar a implantação. Na verdade, elas estão juntas. Tem uma passagem de bastão ali, né? A gente não bota o bastão no chão, vem o outro e pega. A gente está correndo e trocando. Então, o Aham. processo deveria ser combinado, né? A gente deveria ter decidido ali, beleza, que horas que você vai me passar? Que horas que eu tenho que pegar? A gente deveria ter combinado isso. E ninguém combinou. Uhum. Então, o nosso processo quebra. Por quê? Pô, eu vim aqui correndo para entregar e não tem ninguém para receber. Então, eu largo. Deixa no chão, bastão. Né? Então, essas passagens, né, de uma área para outra é porque o processo precisa também cumprir essa ideia de conexão entre as duas áreas, ou três áreas, por exemplo, né? Da venda para a implantação, a gente tem que considerar que o financeiro está no meio também, né? Às vezes o jurídico Aham. está no meio também. Nosso contrato lá com letras miúdas, quebrando toda a experiência do cliente. E depois o implementador que lute, né, para recuperar a experiência boa que a venda deu, mas que o jurídico tirou. Acontece, né? É uma série de coisas. Acontece nas melhores famílias.
Ô, Robs, e tem alguma tecnologia? Você mencionou ali do Google Sheet, né? Mas existe alguma outra forma que a gente poderia usar para fazer essa segmentação da carteira? Algo para me ajudar? Sim, sim, a gente já tem bastante softwares para isso, né? Alguns CRMs de venda já têm essa informação também, mas existem hoje os CRMs de CS, digamos assim, né? Os softwares que foram Ah, feitos sim. para operações que têm Customer Success. Então, isso facilita bastante. A gente tem várias opções brasileiras, inclusive, tem opções de fora. O dólar tá caro agora, mas até vale a pena também. Mas já existem, sim, softwares para a gente fazer esse tipo de segmentação. O retorno dá para fazer um investimento mesmo que seja em dólar, porque o retorno acaba vindo, né? O Com retorno pode ser a certeza. expansão da sua base de clientes. E até porque o software ele não é só para segmentação, né? Ele faz a segmentação para você implementar a sua estratégia, né? É um meio para um fim. Então, o software de CS, na verdade, até a gente confunde muito, né? Para que serve um software de CS? É para você colocar lá dentro o seu processo e ele vai dizer para o seu time, para o seu CSM, o que ele tem que fazer, que é o famoso playbook. Né? A gente vai pegar um fluxograma. Ah, o que acontece no dia 1, o que acontece no dia 2. Se não acontecer, qual é a ação? Se acontecer, qual é a ação? Então, a gente desenha esses caminhos de processo, de fluxograma, acrescidos de cultura, que é as nossas boas práticas. A linguagem que a gente usa, o nosso branding, os nossos mitos, as nossas rituais e por aí vai. O playbook é a composição do fluxograma mais os aspectos culturais da sua empresa. Não é um script de bom dia, caro cliente. Hoje não é para todo mundo falar igual. É para a gente entender que existe uma linguagem padrão, existe um canal padrão e o prazo é esse aqui. Então a gente tem a cobertura cultural e a cobertura processual combinadas. E esse playbook vai para dentro do software e o software ajuda a operação a segui-lo, trazendo as métricas, trazendo os dados, mandando lá o alertinha na carteira do CSM. Olha, o health score desses 5 clientes aqui está baixo, você deveria entrar em contato com eles. E aí tem lá qual é a ação que deveria ser feita nesses casos, porque alguém já desenhou esse playbook lá atrás. Então, como todo software, os softwares de CS vêm vazio. Isso é muito triste, eu concordo. Eles deveriam vir preenchidos, mas eles vêm vazio. Então, se você está aí de olho em um software para te ajudar na sua operação, para um pouquinho e pensa: você já tem as pessoas certas? As suas pessoas estão treinadas, elas sabem o que elas estão fazendo aí. Essas pessoas desenharam o processo. Você testou o processo? De um jeito gratuito ou de um jeito muito barato? Você testou se ele funciona? Beleza, você fez essas 3 etapas, agora é contrato o software. Porque senão você vai colocar muito dinheiro nesse projeto. E aí vai virar custo ao invés de investimento. E aí vocês vão virar para mim e vão falar: Robs, CS não é para minha empresa, CS é muito caro. E na verdade vocês só começaram pela ponta errada. O Só primeiro escolhendo. dá uma olhadinha aí se você já tem alguma coisa para colocar dentro do software. Se não, fica na planilha mesmo. Não adianta comprar o software só porque ele é para CS, né? Ele Ele tem não faz que. o CS, né? Você que faz. Exatamente. Assim como E o software de venda não vende, né? quem vende é o vendedor, né? E a vantagem, né, de ter playbooks já pré-definido para cada interação, cada jornada, é excepcional, né? Porque à medida que o time aumenta, que o time expande, você já tem aqueles processos definidos, ele só precisa entrar e entender o momento que o cliente está, isso até mesmo o software pode dizer, entender que momento que ele está e agir de acordo com o momento do cliente, né? Com certeza. E isso, voltando para o nosso assunto inicial, segmentação de carteira, quando a sua base expande, né, que está na hora de você contratar um novo CSM, se você não tem esse playbook desenhado, vai ficar um pouquinho mais difícil você treinar esse novo membro do seu time. E que carteira ele vai pegar? Como é que vai ser dividido?
E acontece muito inclusive já aconteceu enquanto eu era operadora CSM, tipo, a gente vai contratar mais gente. O que a gente vai fazer? Ah, redivide a carteira de todo mundo. Sabe, tipo, para tudo, tira a sua carteira de você e depois te dá outros clientes, outras coisas. É ruim? Não de todo ruim, às vezes é bom, mas eu acho que dá uma quebrada na moral do time, dá uma quebrada na estratégia. Então, se você já tem um time trabalhando, por exemplo, dentro de expansão por feature e por regionalidade, você já sabe o que, que esse CSM vai chegar fazendo. Você já vai direcionando clientes novos dessa região para ele. Você vai direcionando funcionalidades novas para ele tratar. Então, ele meio que já tem a casinha dele ali. Ele sabe exatamente o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai cuidar. Os outros membros do time vão poder acolher ele ali também. Se tem o playbook, fica muito mais fácil ele saber o que, que tem que fazer, como tem que fazer. Então, tudo vai ficando um pouquinho mais fluido. Só que aí a gente também já está falando de uma operação madura, uma operação que tem tempos, né? Provavelmente mais de 2 anos de CS. Isso, Uhum. esse tempo de maturação da área, ele é um pouquinho longo, porque a gente está fazendo algo totalmente novo. É sempre muito bom lembrar disso. É algo totalmente novo para a gente. Ah, é novo atender cliente, Hobbs? Não, mas desse formato, né? Para a gente entender o que é sucesso para ele, trabalhar a experiência, trabalhar a expectativa, trabalhar alinhamento, para a gente é muito novo. A gente até então estava querendo desenvolver produtos que se vendiam sozinho. E aí, de repente, a gente percebeu que não é isso que o cliente quer. Então, agora vira tudo. Né? Então, fica um pouco difícil mesmo, leva um tempo de maturação e também leva um tempo de retorno. É, Então, por mais que você não esteja investindo em software, você está investindo em pessoas, você está investindo no processo em si, né? Acreditando que isso vai funcionar. Então, tem que estar muito claro qual é o objetivo. voltando ali um pouquinho no assunto de tirar, né, uma carteira de cliente de um CSM, isso do meu ponto de vista eu acho ruim por conta do relacionamento. Eu acho que o CSM tem que ter um relacionamento com a carteira dele, e esse relacionamento tem que ser construído dia após dia. E se, sei lá, o gestor chega e tira aquela carteira daquele CSM, e troca por outro, ele vai ter todo um tempo para construir relacionamento com aquela nova carteira de novo. Então, eu vejo isso como um ponto ruim, Hobbs. Não sei o que você acha. Eu acho que tem prós e contras, assim. Com certeza, essa questão do relacionamento é importante, mas depende do perfil da empresa. Né? Muitas vezes a própria empresa tem uma rotatividade maior ou só trabalha com CSM Júnior, por exemplo, e Uhum. não já tem noção de não permanência de muito tempo, sabe, do mesmo time. E isso é normal, é uma realidade que a gente realmente vê. Empresas investindo em CSM Júniors pela alta rotatividade e tá tudo bem para a empresa esse perfil de trabalho. E aí, então, para eles não faz sentido que o CSM tenha esse relacionamento com o cliente. Né? Ele é um atendente, ele tem que trabalhar enquanto ele está ali. Né? E o cliente tem que ser apegado à empresa, não ao CSM. Outras empresas já Entendi. trabalham outro formato, né? O cliente tem que ser apegado ao CSM, tá tudo bem, em relação pessoal, muitas vezes, é isso. Só que aí a gente tá, é muito particular. Né? Eu posso te falar o que eu já vi os dois funcionando e eu já vi os dois quebrando. Então, eu acho que é muito perfil de negócio. E aí cabe a cada negócio definir o que é bom para si. Mas Ah, falando em legal. aspecto de mercado, assim, bem geral, a gente tem visto assim, as empresas tentando levar para esse lado da pessoalidade, só que ainda falta braço. A mão de obra, eu não sei se é porque é muito novo ainda, relativamente novo o CSM, mas às vezes que eu precisei contratar, eu tive bastante dificuldade. Eu não encontrei pessoas que estavam procurando CSM, mas eu encontrei pessoas que estavam a fim de explorar algo novo. Que é Então, isso, daí né? eu falei sobre a oportunidade e aí acendeu é assim que a gente contratou, sabe? Então, eu senti um pouco de dificuldade de localizar profissional de CSM.
Acontece, acontece. Primeiro porque, né, é uma profissão nova. Segundo porque não tem essa questão do preparo universitário. E uma das observâncias aí, isso não está escrito em lugar nenhum, não que eu tenha visto, tá, galera? Isso é uma coisa muito Hobbes, muito pessoal. Droga que está sendo gravado, né? Vai ser usado contra mim em algum momento. Mas vamos lá que eu vou falar mesmo assim. Eu tenho observado muito que as vagas de CS, elas têm sido preenchidas muito mais por mulheres quando a gente está falando de pleno e muito mais de júniores quando a gente está falando de homens. E eu não sei por que esse comportamento tem acontecido, mas eu trabalho com bastante empresas diferentes, de mercados diferentes, de cidades diferentes, e eu tenho visto esse comportamento. Então eu percebo que aquela realidade, que isso é fato, é verdade, comprovado, que mulher só se candidata quando ela cumpre 100% dos requisitos, o homem continua se candidatando quando ele não preenche os requisitos. Então a gente tem aí esse desbalanço já um pouquinho na entrada para a área de CS, onde a gente tem poucos profissionais que realmente se candidatam para essas vagas, porque eu não conheço, não sou dessa área, já trabalhei com esporte, já trabalhei com atendimento, mas não vou me candidatar se eu não sei o que é um CSM, né? Então a gente tem aí uma discrepância ainda nesse quesito de candidatura, digamos assim, que eu realmente tenho visto nas empresas em que eu faço consultoria e que passam por essa fase de contratação. Então, pode ser que a gente precise aí dar um empurrão no mercado, mas sim, é muito novo no Brasil. No Brasil é muito novo. E o fato da gente ainda não ter essa questão universitária também é um pouco complicado para o perfil de profissional que a gente quer trazer. E também, vamos ser sinceros, para aquelas empresas que colocam lá, né? Vaga júnior para construir a área. Gente, eu Nossa, trabalho na área há 6 anos e ainda não sei construir uma área. Então, meu vamos Deus. ser realistas, né? É júnior, mas tem que ter 1 ano de experiência. Gente, então eu acho que também falta um pouquinho aí do contrabalanço do lado das empresas de entenderem que milagres não fazemos. Mas tem o mercado virando aí para se preparar para esse mundo acadêmico, para trazer mais segurança também. Eu virei professora universitária recentemente, Olha, fui convidada legal. para ser professora na Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, que vai ter um curso de pós-graduação. Então, você que está procurando aí uma pós-graduação, já vai lá dar uma olhada, que é de Lean Startup, e aí vai ter uma cadeira de CS dentro do curso de Olha que pós-graduação. legal. Uma pós, né, uma MBA dentro da UFSCar, já dá ali um status muito alto para o CS. Então, a gente está muito feliz com isso, porque é um projeto que vai agregar muito nessa visão acadêmica do CS. Eu estou radiante de fazer parte do projeto. E tem também em São Paulo. Eu tenho problema com o nome, gente. Eu acho que é na Universidade de Tecnologia de São Paulo, que tem uma pós-graduação também com CS envolvida. Eu confesso que eu tenho probleminhas com o nome, então dá uma olhada lá. Aqui Para você que o está procurando uma pós-graduação, tem em São Paulo também. Essa da UFSCar, ela vai ser inclusive à distância. Então, se você está aí Olha que procurando legal. alguma coisa para se sentir mais confiante na área de startups, de tecnologia, de CS, dá um Google aí e já dá uma olhada nisso. Mas tem vindo esse fortalecimento para o mundo acadêmico, eu acho que vai ser muito importante para construir esses novos profissionais. Eu também acho. O Eduardo, perdão, o Estevão, que estava aqui na terça-feira, ele também é top 100 estrategistas do mundo. Sim. Ele comentou que também tá pegando um projeto como esse para a vida dele lá em Porto Alegre. Então, ele já dá essas aulas de Customer Success na aula dele. Ele é professor, né? Então, ele já conseguiu incluir isso ele está no estágio de colocar isso como uma matéria mesmo autorizada pelo MEC, se eu não me engano, tá? Posso estar falando bobeira. Mas eu achei sensacional e eu achei que até então eu só estava sabendo dele, fiquei super feliz de saber que você também tá indo para o mesmo caminho. Muito massa. Sim, eu acho que os profissionais que estavam há mais tempo, né? Luciana Teles também, Lilian Oliveira também em São Paulo, são super, super envolvidas com
com esse mundo acadêmico, né, de trazer o profissional para a formação. Então, acho que espalhando um pouquinho por cada canto aí, eu moro em Florianópolis, né? Eu acabo me envolvendo muito em coisas de outras cidades, de outros estados, porque eu tô sempre por aí palestrando, trabalhando, enfim. Então, eu acabo socializando muito nos outros estados. Mas eu moro em Santa Catarina. Aqui eu ainda não estou fazendo nada acadêmico, só em São Paulo mesmo, só na UFSCar. Ah, mas já chega aí em Santa Já Catarina chega, já também, né? sim. E por dentro da consultoria de sucesso também, né, que é a minha empresa, eu acabo fazendo alguns workshops, só que são muito restritos, muito pequenininhos, assim. Antes da pandemia eu fazia eles presencial, daí fazia maior e tudo mais. Só que agora na pandemia eu tenho feito assim, um por mês, de assuntos específicos, e a turma tem 15 pessoas no máximo, senão eu não dou conta. Então, também quem quiser depois dar uma olhada lá, tem um de segmentação, tem um de pesquisa, tem um de onboarding, dá uma olhada lá depois também para participar de um workshop comigo. Legal. Robs, manda lá no grupo esses links para a gente dar uma acessada. Mando! Aí o pessoal dá uma Mando tudo olhadinha no lá. grupo. Você que ainda não está no grupo, entre lá para falar comigo. Eu tô lá. É, Eu o me Jean manifesto. mandou ali o link, né? Então, Tem o só. link. Eu não sei se eu tô conseguindo ver o chat aqui. Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não sei, é ótimo. Olha, deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se chegou alguma perguntinha. Bora. Olha, Jean, para mim tá parecendo aqui que eu tô perguntando para Hobbs. Tô falando, na verdade, mas o primeiro comentário é: a Hobbs está muito chique com esse novo corte de cabelo. Muito obrigada. Aí, esse outro aqui, eu não. Tá aparecendo como meu nome também, eu não tô entendendo, Jean, por que tá aparecendo assim para mim. Mas se O que você está tiver o nome da acontecendo? pessoa, se você tiver o nome da pessoa também, eu imagino que seja o Marcos pelo comentário, ó. Eu conto ou você conta que a Lopen fez essa mudança porque isso faz todo sentido, Maísa? Eu acho que, pelo horário aqui, foi na hora que você iniciou o tópico de segmentação de cliente, que quando eu entrei na Lopen, o Marcos já tinha feito todo esse trabalho difícil aí. Então, ele já tinha segmentado tudo, segmentou também por MRR, por nicho. Então, eu só peguei o bonde andando, entendeu? Isso aí, Marquinhos aprendeu comigo lá em 2019. Eu acredito, eu acredito. Me corrija se eu estiver errada, Marquinhos. Me corrija. O que mais que tem aí pra gente? Bom, aí eu acho que é só esses dois mesmo. Daí tem o link do WhatsApp. No princípio, esses dois. Boa. Pessoal, se vocês quiserem fazer mais uma pergunta, alguma pergunta para a Hobbs, vamos aproveitar essa oportunidade. A gente já está se E encaminhando aqui para o final. foi muito gostoso o papo, galera. Espero que tenha ajudado vocês a dar uma clareada aí no como organizar as coisas. E depois, se tiver alguma dúvida, me manda. Tanto lá no grupo, nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Estou sempre disponível. Espero que todos estejam escutando a nova temporada do Cliente Cast. Tem que Olha escutar a aí. Cliente Cast. A gente está falando de carreira, inclusive. Vocês Se você voltaram quer essa ser um semana? CSM, está chegando agora. Ou... Sim, a gente estreou o primeiro episódio da segunda temporada na terça-feira, dia 23. Olha aí. Eu fui impactada pela Vai notícia. sair mais 8 episódios novos ainda. Olha aí, se você quiser também, Robs, mandar seu podcast lá no nosso grupo, quanto mais conteúdo a gente puder jogar no grupo para o pessoal aprender, melhor ainda. Ixi, lá é conteúdo que não acaba mais, viu? Tem mais de 60 horas de conteúdo. Olha só que legal. Convidados diferentes, como é que é o formato que vocês fazem lá no... Às vezes é só A gente vocês traz trocando uma cada ideia. semana, na verdade agora está quinzenal. Eu acho que deu uma cortadinha para mim, não tô te ouvindo. Ah, para mim também cortou. Opa, voltou? Voltou. Voltou. A gente está fazendo episódios quinzenais e cada semana é um convidado. Essa temporada a gente está falando da carreira. Então, em cada episódio, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo de uma carreira específica. Então, saiu agora só a abertura, mas vai sair o do CSM, o do implantador, o do Data Customer, o X, vai sair uma série de outros que eu vou parar de dar spoiler. Já Mas deu vai para deixar sair com uma série de gostinho. episódios.
Já deu para dar um Sim. E gosto. a gente vai a fundo, viu? A gente fala de salário, a gente fala de dificuldade, a gente fala de regionalismo, a gente fala de muita coisa bacana. São episódios bem interessantes. Eu sou suspeita para falar porque foi o que fiz, mas eu garanto que tá bem interessante todos os episódios. E tem o clube de membros, né? Perguntas secretas que a gente joga só lá pro clube de membros agora. Olha só como é que faz para ter acesso. Então tem muito conteúdo aí para quem quer se aventurar na área de CS, de CX, de suporte, de atendimento. Legal, legal. Bom, eu acho Fechou, que é galera? isso então. Gostaria de. Desculpa só interromper. Opa, Eu acho que chegou vamos lá. uma perguntinha ali. Se você dá uma olhada, pelo menos aqui no meu tá aparecendo. Para mim não está aparecendo, Jean. Se Ah, você puder fazer para a gente aí, por tá. favor. Eu não sei se pode ser algum bugzinho da plataforma, mas eu vou tentar ela aqui para vocês então. Tá. A pergunta é o seguinte: em caso de feedbacks negativos do cliente, em resposta das pesquisas, qual o melhor prazo de retorno? O que fazer com essa informação? Uh, essa coisa de pesquisa é sempre um longo assunto, mas eu vou tentar dar uma resumida. Primeiro, depende de que pesquisa você está falando. Por exemplo, se é uma C7 pós-atendimento, tipo, já aconteceu. Ele está falando o quê? Que o atendente foi grosso? Que o problema não foi resolvido? Que ele está falando alguma coisa que de fato você pode voltar e resolver? Ou é algo que aconteceu e é isso aí, bola para frente? Então depende muito disso. Você consegue atuar a resolução ou tipo já passou e ele tá só chorando. Se ele tá só chorando, você vai responder de um jeito muitas vezes automatizado, dependendo do volume de respostas que a gente está falando. Então, vamos pensar lá, a TIM. Imagina a TIM. O tanto de ligação que chega naquela empresa falando, gente, não está funcionando isso aqui. E aí, a ligação, no final da ligação, vem lá uma C7 para a pessoa falar se ela foi atendida ou não, se deu certo ou não, se como é que foi o caminho da URA até ali, enfim, faz uma série de perguntinhas. Isso é uma C7. Se a pessoa falar que ela não está satisfeita e ela falar que o meu problema não foi resolvido, você tem que atuar de um jeito. Se ela fala não estou satisfeita, por quê? Porque o atendente foi grosso, você tem que atuar de um outro jeito, com uma outra ação, e ela é muito mais interna do que externa. Porque aí você tem que atuar no treinamento do seu time, no posicionamento do seu time. Só que ainda assim você tem que responder para esse cliente, mesmo que de uma forma automatizada. Então tem que ter um bom filtro aí primeiro entre o que eu consigo corrigir e o que eu só consigo mandar um sinto muito, beleza, vamos melhorar, sabe? Isso dentro da C7. Agora, se a gente está falando de NPS, aí o buraco é mais embaixo. Porque uma vez que você se dispôs a perguntar para o cliente se ele indicaria e ele fala que não e ele vai te trazer uma dor, você vai ter que resolver e atuar pontualmente nessa dor. E aí, se a gente está falando de 100 respostas, é uma coisa. Se a gente está falando de 100 respostas semana, é outra coisa. Porque o NPS é cíclico, né? Então, a gente vai ter um volume de respostas chegando e a gente vai ter que ir tratando. O prazo ideal de resposta, o seu processo é quem deveria te dizer. Mas eu vou trazer aqui para o exemplo. Imagina que você reclamou para a NET que a qualidade do sinal está ruim lá no último NPS deles. E aí passou 3 meses e veio outro NPS. O que você vai fazer? Eu manteria a nota. Ou eu xingaria muito no Twitter, ou eu ia ignorar essa pesquisa, eu ia começar a ignorar essa empresa e nunca mais ia falar com ela. Tipo, para que eu vou responder se eles não respondem de volta, sabe? Então, o tipo de pesquisa também interfere no tipo de atuação. Não existe essa coisa do tempo ideal. O tempo ideal é o que a sua empresa consegue fazer, o que ela acordou com o seu cliente. Isso é o tempo ideal. O que você combinou com ele? Eu combinei que vai ser uma semana. Beleza. Para sua operação tá tudo certo, é um alinhamento. A gente precisa parar com essa ideia de que existe um ponto ideal para tudo que a gente quer fazer. E aí, tudo que a gente quer fazer, a gente vai lá e dá um Google. E fala, qual que é o TMI? Qual é o melhor TMI? Tempo médio de implantação. Depende, de um RP vai ser 6 meses, do Netflix é plug and play. Tipo, do Netflix é 10 minutos de onboarding, de um RP vai ser 6 meses. Então, a gente
tem que parar um pouquinho com essa ideia do copia e cola e do Google e do qual que é o melhor, o que que é o melhor, e começar a colocar essa ideia em prática do alinhamento de expectativa com o cliente. O que a empresa consegue oferecer versus o que o cliente quer receber. Se você se dispôs a aplicar uma pesquisa, qual foi as regras que você combinou internamente com o seu time? Porque você vai precisar da ajuda de todo mundo para tratar essas pesquisas, não é só com você. Principalmente se for NPS, porque daí a gente está falando da empresa inteira e não de uma área. E se for uma C7 ou se for uma CIS situacional ali, que você está avaliando um período, você ainda assim vai precisar da ajuda das pessoas que estão naquela área para resolver aquele problema pontual. E o cliente, ele sempre está esperando uma resposta. Aquela resposta padrão automática de recebemos a sua reclamação e vamos avaliar, serve para nada. A não ser que ela venha ali, recebemos a sua avaliação. A gente vai te dar um retorno para isso aqui nos próximos 7 dias úteis. Beleza, você já está alinhando a expectativa do cliente. Ele vai esperar os 7 dias. Só que você tem que cumprir, de preferência. Então, essa ideia do ponto ótimo, ela é muito utópica, porque aí eu não sei quem está aqui na chamada com a gente. Aí, de repente, tem alguém da indústria, alguém de software, alguém de produto, alguém de SaaS e alguém educacional à distância, sei lá, tipo, nada a ver com a vida, assim. E aí eu vou falar, não, a resposta tem que sair em 10 minutos, gente, que isso? Se eu tô ficando louco, não vou responder o cliente em 10 minutos. E como é que todo mundo vai se encaixar nessa utopia do tempo de resposta que eu dei? Então, cuidado com isso e otimiza. O que você pode oferecer? O que é um tempo bom para você, olhando para a sua operação? Como que o seu braço vai funcionar? Porque para o cliente é perfeito que você responda no mesmo dia, no dia seguinte. Mas você consegue fazer isso? Se você não consegue, seja realista e dê um prazo que você consegue. O cliente vai reclamar? Talvez, mas ele vai estar ciente, consciente desse combinado entre vocês. Ele não vai te cobrar por isso. Ele vai te cobrar por uma falta de resposta, nunca por uma resposta que você tá ali alimentando o relacionamento. Jean, quem que fez essa pergunta? Mas eu tava com um probleminha aqui para encontrar também. Acho que a plataforma deu um bugzinho aqui durante a apresentação. Mas se eu não me engano, é Renan que tá aparecendo aqui, que o nome tá aparecendo cortado para mim. Ah, tá. Então, Renan, na Lopin a gente trabalha com o C7, né? Então, na finalização de cada ticket ali, que a gente entendeu que resolveu o problema, a gente marca como resolvido e quando marcamos como resolvido no Freshdesk, ele dispara essa pesquisa de satisfação. Se a pesquisa de satisfação, a gente criou uma automação, né, dentro do próprio Freshdesk, que se for a avaliação ruim, dispara um e-mail para o CSM da conta, e aí o CSM da conta entra em contato quanto antes, não tem um tempo específico, mas a partir do momento que ele vê a notificação. Por quê? Porque o cliente ele vai estar com aquele sentimento ali ele está indignado naquele momento. Se eu ligar amanhã, já vai ter passado. Daí eu vou perder a oportunidade de escutar o real motivo que motivou aquela nota. E aí, com isso, eu deixo, às vezes, se eu deixo para o outro dia, eu não consigo saber onde eu preciso melhorar, porque daí o cliente ele já vai estar já vai ter dormido, relaxado, esquecido do problema, a vida que segue, ele achou que seria só a avaliação e vida que segue, mas não, a gente tem esse recurso dentro de casa, então a gente trabalha dessa forma. Então a gente procura se alimentar do feedback negativo, porque ele é o que mais ensina a gente. Maísa, só fazendo uma correção, não foi Renan, foi Renata Nunes. É que só apareceu as 3 primeiras letras, eu achei que era Renan. Mas foi Eu a não sei se Renata. é a Renata que eu tô pensando, mas se for, beijo. Se não for, também pode aceitar o beijo, mas se for a outra Renata, é mais beijo. Ela vai saber quem que é, né? Ela vai saber. Então tá, Mas gente. que é isso, então. Nosso papo. Obrigado, Robs, por ter topado esse bate-papo aqui hoje. Foi muito produtivo, pelo menos para mim, eu acredito que para o público. Eu vi saindo umas anotações aí, hein? Ah, olha só.
Boa. Anotei bastante coisa. Quero pôr em prática também. É isso que me motiva, fazer vocês, ó, tirar umas ideias aí enquanto eu tô aqui falando umas maluquices para vocês. E agora Nossa, é ir legal. para a prática colocar essas ideias aí. Tirar do papel agora, né? Tirar do papel, testar, né? Lembra lá a pessoa que está treinada, capacitada, daí ela vai lá, desenha o processo, daí ela testa o processo e depois ela contrata uma ferramenta para fazer por ela. Exatamente. Melhoria contínua. O ciclo É de isso aí. melhoria contínua. Gente, Feito, muito gente. obrigada Obrigada. por essa semana aqui com a gente e até a próxima, né? Não Vejo sabemos vocês lá ainda no quando grupo. será o próximo. Isso, até lá no grupo, então. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigadão pela audiência.